Olá, bom dia, povo de Deus, a graça e a paz do Senhor. Espero que todos estejam na paz de Cristo, mesmo em tempos difíceis, mas desfrutando da abundância da sua graça, que é constante em todo tempo. E hoje pela manhã eu queria trazer assim uma palavra para os amados, uma palavra relacionada à superação de crises, especialmente da igreja em tempos difíceis. A gente tem ouvido falar muito sobre a superação de crise, aquilo que a igreja tem vivenciado, como a igreja pode superar todos esses desafios. E eu pessoalmente, uma das coisas que eu tenho percebido é que essa preocupação ela se dá muito mais no campo da reunião coletiva. Vamos usar esse termo aqui. Eu diria que é mais um medo relacionado a esse culto presencial, o culto coletivo. Então, o que eu tenho ouvido falar muito sobre crise na igreja, ou como enfrentar essa crise, tem sido muito nesse campo, especialmente a preocupação porque os templos estão fechados, porque os cultos estão, de certa forma, suspensos em função da pandemia, em função de todo esse mal que tem, de alguma forma, assolado toda a humanidade. Mas eu acredito que a maior crise que a igreja pode passar, ela não está relacionada simplesmente a isso, mas relacionado à identidade dela, relacionado àquilo que é propósito dela, relacionado àquilo que Deus estabeleceu como fortalecimento. Porque uma vez que se perde isso, e agora eu estou me referindo à fé, aí sim, nós vamos ter uma crise terrível, nós vamos ter uma crise de precedentes assim incalculáveis, no sentido de ruína. E é por isso que a gente precisa entender algumas coisas muito interessantes a respeito disso. Em Hebreus capítulo 10, versículo 38, um texto muito conhecido, onde o autor ele fala sobre a perseverança da fé em tempos difíceis, e ele pede no versículo 37 que se aguarde mais um pouco, né? E aguardar mais um pouco está relacionado a perseverar, né, diante daquilo que é situação difícil sobre a nossa vida. O autor ele diz no versículo 38 de Hebreus, ele diz: mas o meu justo viverá por fé, e se ele retroceder, eu não terei prazer nele. E eu quero usar um texto para estar em conexão com esse texto de Hebreus 10, 38, que é Abacuque capítulo 2, versículo 14. Eu quero ler para você, que o Hebreus já é, de certa forma, uma repetição daquilo que Abacuque estava dizendo, né? Então Abacuque, ele diz o seguinte: eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Eu vou explicar para você do que realmente Abacuque está falando aqui. Bom, primeiro a gente precisa entender a situação que estava se dando aqui nesse período que Abacuque escreve essa carta, esse livro. E aqui se dá justamente dentro de uma realidade muito difícil. Eu chamaria isso de a verdadeira crise, sabe? Porque Abacuque escreve, ele tem essa visão 2 anos, entre 2 a 1 ano antes do início do que seria o cativeiro babilônico. E Deus começa a trazer essa visão para Abacuque, e Deus traz uma visão mostrando para ele que Deus estaria trazendo julgamento sobre aquela nação. E Deus estaria usando, de certa forma, que isso gerava até no coração de Abacuque uma inquietação. Por que Deus está gerando um povo mais iníquo para poder trazer julgamento sobre as nossas vidas, sobre Judá? E aí Deus começa a trazer sobre ele a visão a respeito da necessidade de se passar por crise. Porque dentro dessa crise se molda
caráter. Dentro dessa crise se molda propósito e se estabelece, de certa forma, com convicção, aquilo que realmente é visão de Deus, aquilo que é propósito de Deus. E aí Abacuque começa a entender algumas coisas que ele estava falando ali. Ou seja, Israel estava prestes a ser submetida ao cativeiro e Deus traz uma palavra para Abacuque dizendo a ele que, embora houvesse um inchar de alma sobre aqueles, mas ainda sobre Israel deveria permanecer ali essa fé inabalável, que isso é que iria torná-los realmente vencedores. Ou seja, esse justo, esse justificado, ele vive por fé. E o campo aqui é interessante desses acontecimentos, porque Deus traz a direção para Abacuque a respeito de toda essa situação, para que ele pudesse trazer consciência a todo o povo a respeito desses acontecimentos, que eles seriam dispersos, que eles seriam afastados, que eles estariam como vassalos de uma nação iníqua, mas que Deus ainda assim estaria respondendo a eles, mantendo sobre eles aquele propósito. É interessante a gente olhar para esse aspecto, por quê? Porque Judá foi tirado da sua terra, foi levado para uma terra estranha, foi submetido a um julgamento por ímpios e, a princípio, era como se Deus estivesse voltado as costas para eles. Mas a verdade é que Deus estava trazendo sobre aquele povo uma maneira de fortalecer a sua fé. E que mesmo na dispersão, mesmo distantes uns dos outros, eles poderiam ainda e eles manteriam aquela fé, tendo, de certa forma, a convicção de que Deus estaria ali com eles e que estaria restaurando aquilo que havia sido destruído, aquilo que havia acabado. Então, dentro disso, lá no capítulo 2, você vai perceber que Deus traz uma palavra de restauração. E essa palavra de restauração diz que o povo de Deus ainda iria encher a terra. Isso quer dizer o quê? Que nessa perseverança, nessa luta que nós travamos, mas que a fé se mantém inabalável, nós temos o restaurar daquilo que foi destruído. Nós temos o restaurar daquilo que foi aniquilado. Não é a situação ruim, não é a dificuldade em si que vai gerar males sobre a nossa vida a ponto de nos destruir por completo. É por isso que é interessante sempre lembrar que Deus trabalha dentro de um propósito. E é dentro desse propósito que nós precisamos caminhar, que nós precisamos nos movimentar. Dentro do próprio questionamento que Abacuque faz com Deus, ele tenta de alguma forma compreender por que Deus estaria fazendo tudo aquilo, por que Deus estaria gerando esse possível mal sobre Judá. Mas a verdade é que Deus não estava gerando mal, Deus estava gerando possibilidade de fortalecimento sobre aquele povo. E isso, para que isso acontecesse, foi necessário uma dispersão, um ensino doloroso, mas que eles pudessem atravessar essa crise entendendo que o Senhor continuava com eles, estavam com eles em todo o tempo e queriam trazer essa restauração. Com o entendimento que Abacuque tem a respeito dessa situação, ele mesmo antes de vir essa crise, ele tem a convicção de que Deus estaria com ele em todo o tempo. E aí onde entra aquele versículo lindíssimo que a gente usa com muita frequência, para o fortalecimento da nossa fé e para a nossa esperança, que é o versículo 17 do capítulo 3, quando ele diz: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Que coisa tremenda!
Sabe, essa palavra aqui de Abacuque é uma palavra que ela antecede, como eu disse antes, cerca de 1 a 2 anos antes do cativeiro. Eles foram avisados, Abacuque foi avisado. E aqui é uma demonstração, especialmente nesse versículo, né, do capítulo 3, o 17 e o 18, de que ele confiava no Senhor, de que ele entendeu que a crise que estava vindo sobre Judá, que o possível mal que estava sendo gerado sobre Judá, seria algo que traria benefício para aquela nação, especialmente glorificação do nome do Senhor e, naturalmente, cumprimento daquilo que era propósito de Deus. Não cabe aqui nós estarmos questionando o julgamento de Deus, se é um julgamento bom ou se é um julgamento ruim. Cabe a nós entendermos aquilo que é propósito de Deus, aquilo que está na visão de Deus. E esse é um grande problema nos dias de hoje. Porque normalmente se ensina muito que o que prevalece, na verdade, é o propósito do homem. É aquilo que nós temos como visão pessoal e não propriamente aquilo que Deus tem como visão para a vida da igreja e para a vida da humanidade. Eu entendo que para muitas pessoas os males, as dificuldades podem, de certa forma, ser uma surpresa. Mas eu não consigo entender como isso pode ser surpresa para aqueles que conhecem a palavra e para aqueles que estão constantemente dizendo Maranata, ora vem Senhor Jesus. Até porque o que se ensina na igreja, o que se vive na igreja e o padrão de que a igreja realmente tem sido estabelecida para caminhar, tem sido de romper na fé, sobretudo para alcançar aquilo que lhe é prometido. E o que lhe é prometido é a vida eterna. E a vida eterna ela se manifestará, claro, através da presença gloriosa de Cristo aqui na terra, tornando assim nulo tudo aquilo que foi ação do mal, tudo aquilo que é maligno, e concretizando essas promessas sobre a vida da igreja. Então, quem está antenado, quem está voltado para a palavra, quem de fato tem compreendido qual é o propósito da igreja, não está sendo pego de surpresa diante daquilo que eu chamaria de julgamento sobre a terra. Porque, de certa forma, está dizendo, ora vem Senhor Jesus, está buscando essa presença de Jesus. E é exatamente isso que Abacuque tem disso. Está dizendo, Abacuque, Deus disse para ele que eles seriam ali escravos, que os babilônicos, os caldeus estariam trazendo sobre eles esse julgamento. E eles estavam se aproximando, estavam chegando cada vez mais perto. E quando ele é convencido de que o propósito de Deus é mais importante do que qualquer outra coisa, a fé dele é fortalecida. Ele entende que sim, o justo deve viver por fé. E se ele retroceder, ele não agrada o coração de Deus. Resta nesse tempo agora nós começarmos a nos perguntar de forma individual. Eu tenho de fato alegrado o coração de Deus dentro da fé que eu tenho confessado? Ou de fato meu coração continua à espera de que um Salvador teoricamente humano, né, venha salvar a humanidade? Será se as minhas expectativas realmente estão em Jesus ou estão em pessoas ou em homens? O que a própria palavra tem demonstrado é que essa nossa expectativa precisa estar no Senhor, mesmo que tudo pareça estar perdido, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que ela não venha a florescer, mas ainda assim a minha expectativa tem que estar no Senhor, porque o que foi gerado sobre a minha vida foi uma fé extraordinária da parte de Deus. E com essa fé vem a promessa, com essa fé vem a palavra de segurança de que Ele estará conosco, Ele estaria conosco, Ele permanecerá conosco em todo o tempo, nem que haja fruto na vide. E o produto da oliveira vem mentir, os campos não produzam mantimentos, que falte mantimentos. E as ovelhas sejam arrebatadas e nos currais não haja mais vacas. Isso quer dizer o quê? Mesmo que
aquilo que seja que traga segurança natural, que aparentemente representa essa segurança, venha falhar, eu todavia me alegrarei no Senhor, é o que diz aqui o profeta, e é o que tem nos chamado a atenção o autor lá de Hebreus sobre essas questões. Então a crise, na verdade, ela não está simplesmente no templo está fechado. A crise está relacionada em quem realmente nós temos crido. A igreja, ela sobreviveu séculos e séculos sofrendo perseguições, ela passou por todo tipo de dificuldade, ela passou por inúmeras situações que poderia ter acabado com todos os seus projetos, com tudo aquilo que era profético, mas essa palavra profética, ela foi proferida por Jesus, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E isso fez com que a igreja sobrevivesse a todos os intempéries que vieram sobre a vida dela. Então eu não vejo que a igreja hoje esteja, de certa forma, vivendo uma crise. Eu creio que a igreja está sendo fortalecida. Mesmo que aquilo que seja, que represente segurança no campo da naturalidade aqui para nós venha a faltar, ainda assim a nossa fé no Senhor permanecerá. E isso faz com que a igreja venha a superar toda dificuldade. A crise, ela não está nessa ação coletiva da adoração e da ministração da palavra de Deus. A crise, ela está na forma como o indivíduo tem recebido essa palavra de Deus e na forma como ele tem adorado. E isso é importante que a gente tenha conhecimento. Ou seja, eu preciso saber em quem eu tenho crido. Eu preciso saber com quem eu tenho caminhado. Eu preciso ter convicção a respeito daquele que guarda a minha vida, daquele que tem promessas para mim, daquele que venceu a morte, daquele que tem prometido e me garantido que a vida eterna me aguarda. Então eu preciso fortalecer a minha fé dentro dessas promessas. Eu preciso estar voltado para essas promessas e jamais colocar a minha segurança, colocar as minhas expectativas naquilo que é natural, naquilo que, de certa forma, o homem possa vir fazer. Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o Senhor da igreja. Jesus é o Senhor desta causa. Então, eu entendo que nós conseguimos vencer qualquer problema e qualquer dificuldade quando nós sabemos quem nós somos e em quem nós temos crido. Eu tenho visto muitas pessoas preocupadas se o templo vai fechar, se o templo vai abrir, se vai haver cultos semanais, se não vai haver, se vai haver grandes quantidades ou não de pessoas. Amados, isso pouco importa. O mais importante, na verdade, são os valores que a palavra tem gerado no seu coração e na sua vida. É muito bom, é necessário, é precioso que haja essa adoração coletiva, e é isso que nós desejamos, é isso que nós buscamos, é isso que agrada o coração de Deus, sim. Mas o que vai fazer toda a diferença na nossa vida não é a ação coletiva, mas é a ação individual. É algo entre eu e Deus. E aí eu preciso nesse momento saber como é que eu estou com Deus. Se eu tenho conseguido enfrentar esses desafios, essas lutas, rompendo em fé. Se a minha fé tem sido cada vez mais consolidada. Se a minha fé ela tem sido, de certa forma, um instrumento de alcance para a vida de outras pessoas também, onde elas olham e percebem que vale a pena crer em Jesus, porque uma vez que você crê em Jesus, você caminha em paz, em tranquilidade, você caminha em harmonia e naturalmente você valoriza muito mais a vida. Então não é tempo de desespero, é tempo, na verdade, de fortalecimento da fé. É tempo de perseverar. A igreja resiste. A igreja, ela foi estabelecida para romper. Quando você começa a olhar a história da igreja
e você vê o testemunho, especialmente dos mártires da igreja, onde esses mártires ali, eles eram levados especialmente ao Coliseu Romano, e eles eram instigados a regredir da fé, a renunciar à fé, a apostatar da fé. Eles se mantinham ali convictos de que aquilo que foi gerado no coração deles era muito mais importante do que a própria vida deles. E ali conta a história, para todos aqueles que têm acompanhado a história. E diz um dos pais da igreja que quando o sangue desses cristãos, eles caíam sobre a terra, multidões ali nas arquibancadas se rendiam ao Senhor, porque entendiam que só Jesus pode possibilitar ao indivíduo aquilo que realmente ele necessita, que é a paz que excede todo entendimento, que é a convicção de que a sua vida não está limitada simplesmente a esse plano terrestre. Diante disso, nós começamos a nos perguntar: onde há crise na igreja? Que crise que a igreja está vivendo? Que espécie de crise a igreja está atravessando? Só existe uma crise, amados, que pode afetar a vida da igreja. Isso chama-se declínio da fé. Se isso não acontecer, a igreja vai continuar rompendo, caminhando, seja no templo, seja em casa, seja em cavernas, seja em qualquer lugar, ela vai continuar rompendo, porque a igreja foi chamada para romper. Sabe, hoje a gente tem colocado a igreja como uma espécie de instituição representativa de Cristo aqui na terra. E isso é muito perigoso, porque quando nós trabalhamos a ideia da igreja como essa instituição representativa, especialmente no sentido político, nós, na verdade, cometemos grandes erros, especialmente nos ensinos da própria palavra, especialmente naquilo que é profético da parte de Deus, que é manifesto através da igreja, de uma militância no mundo espiritual, de a busca de um fortalecimento de espírito, de alma, de um gerar de convicção sobre a vida das pessoas, de que há uma eternidade que o aguarda, de que há um Deus soberano que estabeleceu um propósito, que tem dentro desse propósito um foco, e isso está se cumprindo. E nós começamos, de certa forma, a militarmos como igreja, para que a igreja ela permaneça governando a terra eternamente, sem que se passe por esse processo da vinda do Senhor, da restauração do Senhor, do renovo do Senhor. Isso é perigoso porque nós saímos do campo da espiritualidade e começamos a caminhar no campo da naturalidade. E aí nós caminhamos no campo da naturalidade, nós começamos a caminhar como carnais e não mais como espirituais. A nossa mente, ela deixa de ser transicionada de uma mente que é natural para uma mente espiritual, e ela passa, na verdade, a ser cauterizada naquilo que é natural. E quando eu digo naquilo que é natural, eu estou me referindo na dependência do homem, na dependência das coisas que o homem cria, das coisas que o homem faz. Não. A igreja ela foi chamada para além disso, para mais do que isso. E é por isso que Abacuque ele foi convencido. Ele entendeu que ali não se tratava de um problema para ajudar. Ali se tratava de uma ação divina, de uma intervenção divina sobre aquela nação, que estaria fortalecendo a fé deles e estabelecendo sobre eles ali um retorno ao princípio daquilo que lhe foi anunciado, que ter o Senhor como Senhor da vida deles e se voltarem para Deus. Então, eu continuo insistindo que a maior crise que nós enfrentamos, ou a única crise que nós enfrentamos, é a crise de identidade cristã. É, no caso, não sabermos quem nós somos em Cristo. E aí você vai perceber que quando nós estamos convictos de Cristo,
aquilo que é essencial permanece no nosso coração. Aquilo que são princípios e valores, eles jamais serão deixados de lado. Aquilo que realmente produz sobre as nossas vidas fortalecimento, crescimento, jamais vai estar a parte disso. Eu entendo que existe uma preocupação muito grande de muitos líderes, em especial os líderes, a respeito da própria sustentação da instituição, sustentação do templo, a respeito de dízimos, a respeito de ofertas. Na verdade, quem de fato caminha sobre valores e sobre princípios jamais vai negociar isso. Independente de estar reunido em um templo ou não, isso vai continuar acontecendo. É por isso que eu digo que a crise ela não está simplesmente na ausência da coletividade. A crise ela está na ausência de uma convicção de identidade a respeito de quem nós somos em Cristo. E isso é necessário que aconteça na nossa vida. A gente precisa estar convicto de quem é Jesus na nossa vida, do que nos aguarda, do que nos espera, daquilo que realmente está proposto da parte de Deus sobre a nossa vida. Eu gosto de citar um texto muito lindo, e esse texto ele traz sobre a minha vida assim um fortalecimento muito grande a respeito daquilo que de fato Cristo representa para nós. E é um exemplo daquilo que o próprio apóstolo Paulo ele demonstra no seu ministério. Ele demonstra dentro da sua própria vida cristã. Ele falando aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, quem me ouve sempre me vê muito falar sobre esse texto, ele já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Essa é a convicção que a igreja precisa ter. Essa é a convicção que a igreja precisa caminhar. Essa é a convicção que a igreja precisa estar, de alguma forma, demonstrando dia após dia. Sabe, às vezes nós temos a ideia de que nós só geramos resultado na coletividade. Não. Nós somos, na verdade, um instrumento de Deus aqui na terra. Como diz Valnice Milhome, nós somos transporte de Deus aqui na terra, porque o Espírito de Deus habita em nós. E aonde nós formos, Ele estará conosco. Naturalmente, aonde nós formos, aonde nós estivermos, nós estaremos semeando Deus na vida das pessoas. O Senhor estará fluindo da nossa vida sobre a vida das pessoas. Mas para que isso aconteça, eu tenho que ter convicção de quem eu sou. Então não vai ser uma crise no sentido político, não vai ser uma crise na saúde, não vai ser uma crise na economia, ou seja, onde for que vai afetar a vida da igreja, porque ela está acima dessas coisas. Se tem uma coisa que ninguém pode roubar da sua vida, é aquilo que Deus tem gerado no seu coração. Ninguém. A exemplo do que os mártires representam, a exemplo do que eles vivenciaram, a exemplo do que eles passaram. Um dos bispos de Antioquia, um dos mártires da igreja, diga-se aí de passagem, a história diz que esse bispo, ele foi aquele menino que Jesus abraçou. E ele abraçou o ministério, tornou-se bispo de Antioquia, e ali, pela sua pregação, pela palavra ministrada, por tudo que ele representava, ele foi levado ao Coliseu para ser morto, devorado pelas feras. E a proposta para eles ali, para ele, era que ele renunciasse à fé. E ele diz: não, jamais eu renunciarei àquilo que é a minha própria vida. Eu jamais vou renunciar àquilo que realmente representa tudo o que há de melhor, tudo que o homem pode conhecer de melhor. Eu jamais vou renunciar à vida eterna. E aí diz a história que a igreja propôs-se orar por ele. Ele diz: não tirem essa coroa de mim, já chegou o meu tempo, me permitam desfrutar dessa coroa. E ali ele foi
aquele anfiteatro e ali foi devorado por animais. Sabe, amados, nós precisamos olhar a história da igreja. Nós precisamos voltar os nossos olhos para a palavra de Deus, para a Bíblia, para os nossos irmãos em Cristo, daquele período onde o que mais importava era Jesus e o que menos importava, o que menos era valorizado, eram coisas, eram situações. Sabe, nós precisamos voltar os nossos olhos e termos uma mente como a mente do apóstolo Paulo, mais uma vez, como ele diz aqui em Filipenses, capítulo 4, um texto muito conhecido, capítulo 4, versículo 4 e 13, 12 e 13, onde ele traz ali sobre a igreja de Filipe essa convicção a respeito da sua fé. Ele diz: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus é a nossa força. Jesus é a nossa força. Então já não vive mais Cristo, já não vive mais nós, mas Cristo vive em nós. Essa tem que ser a nossa convicção. Sabe, a igreja não está em crise. A igreja nunca esteve em crise. Quem está em crise é as pessoas, quem está em crise é as instituições. A igreja está a caminho da eternidade, a igreja está marchando, a igreja é avante, a igreja é vitoriosa, a igreja ela é gloriosa, a igreja está predestinada, eleita para estar com Cristo na eternidade. Sabe, nós precisamos ter uma palavra como a palavra dos discípulos, ali em João capítulo 6, quando aqueles discípulos olham para Jesus, quando Jesus diz assim: olha, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Alguns disseram isso: olha, as tuas palavras é muito dura, e foram embora. Jesus perguntou para os demais: e vocês não vão também não? Mas aí Pedro, representando os outros, disse: para onde iremos nós, Senhor? Se é tu que tens as palavras de vida eterna. Essa é a igreja que olha a eternidade, que vê a eternidade, que espera a eternidade, que aguarda o Senhor, que está em conexão constante com o Espírito e que tem dito, assim como o Espírito tem dito: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Lembre-se, a igreja não está em crise. Geralmente quem entra em crise é o indivíduo e ele precisa se encontrar em Deus. Mas o meu justo viverá por fé, e se ele retroceder, ele não vai me agradar, ele não vai gerar prazer sobre a minha vida. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Pai, manifesta graça sobre a vida dos teus filhos, cobre com teu poder em todo o tempo, fortalece diante das dificuldades, das lutas, e que eles permaneçam, Pai, constantes, Senhor, naquilo que o Senhor tem ministrado aos seus corações. Que esse fortalecimento, Pai, seja estendido, Senhor, a todos aqueles, Pai, que estiverem em volta deles. Que essa fé, Senhor, seja uma fé contagiante e o mundo possa conhecer Jesus através das nossas vidas. Que a paz de Cristo reine sobre os nossos corações. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia no nome de Jesus. Paz de Cristo.